Nós queremos lamentar muito a inclusão desse PL na pauta no dia de hoje. Ele foi votado na última sessão do ano passado, numa das últimas sessões, e se por um lado ele poderia representar mais transparência no que diz respeito aos critérios adotados para a liberação de medicamentos para serem utilizados no Brasil, o que poderia ser positivo. Por outro, na verdade, ele significa a flexibilização, na verdade, a não necessidade de autorização por parte da Anvisa para a liberação de medicamentos, deixando a possibilidade de somente o Conitec. Isso nos traz muita preocupação, porque a gente vive hoje num país de um extremo negacionismo, que é amparado, inclusive, no desestímulo à vacinação. Desestímulo do ponto de vista de uma postura que nega a importância fundamental da vacinação, e os dados hoje mostram isso, né? Estão sendo internados com casos graves as pessoas que não se vacinaram contra a Covid-19, lamentavelmente, mas que também o desestímulo significou o atraso à compra de vacinas para enfrentar a pandemia no Brasil, ao mesmo tempo em que o presidente Bolsonaro estimulou a utilização de medicamentos cientificamente comprovados que não somente não serviam e não servem para combater a Covid, como podem piorar o quadro clínico desses pacientes à medida em que há efeitos colaterais que podem piorar os batimentos cardíacos, o estado do pulmão. E esse projeto de lei vai ao encontro desse tipo de prática, porque flexibiliza que a Anvisa, que é um órgão sério e importante, na análise do que diz respeito a medicamentos, a procedimentos de saúde, dispensa o seu papel científico. Num momento em que a gente sabe a importância da ciência, que se não fosse a ciência, a situação da pandemia estaria muito pior. Não fosse a ciência, não fossem os profissionais de saúde, essa situação dramática da pandemia estaria no estágio ainda pior. Não fosse a ciência, apesar de Bolsonaro, nós estaríamos num colapso muito mais intenso do que nós estamos vivendo. É muito grave que esse projeto tenha sido aprovado e que agora se queira avançar para a sua continuidade, para a sua conclusão. É um sinal muito ruim para uma sociedade que ainda lamenta e ainda tem um índice de morte, de letalidade por Covid-19 muito grande. É importante dizer, não cabe somente para os medicamentos relacionados a essa doença, mas eu acho que é muito emblemático que isso esteja sendo votado nesse contexto. É triste, é grave, em especial no país em que somente 30% das crianças foram vacinadas contra a Covid, também por irresponsabilidade do presidente da República, que estimula os pais a não garantirem salvar a vida dos seus filhos. Obrigada.